Meus irmãos, nós hoje vamos começar mais um pouquinho a conversar a respeito das bases plantadas por Jesus para que a sua mensagem não morresse depois da sua partida. Então nós temos no livro de Atos, capítulo 1, Lucas fala, a partir do versículo 2: desde o princípio até o dia que, depois de ter dado pelo Espírito Divino suas instruções aos apóstolos que escolhera, foi arrebatado aos céus. E assim ele se manifestou vivo depois de sua paixão, com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas do reino de Deus. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperasse o cumprimento da promessa de seu Pai, que ouvistes, disse ele, da minha boca. Qual foi a promessa do Pai? Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito de Deus daqui a poucos dias. Assim reunidos, eles o interrogavam: Senhor, é porventura agora que ides instaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes ele: não vos pertence a vós saber os tempos, nem os momentos que o Pai fixou em seu poder. Mas descerá sobre vós o Espírito de Deus e vos dará força, e serei minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins do mundo. Dizendo isso, elevou-se da terra à vista deles, e uma nuvem os ocultou aos seus olhos. Enquanto o acompanhava com seus olhares, vendo-os afastar para os céus, eis que lhes apareceram 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aí olhando para os céus? Esse Jesus que acaba de vos ser arrebatado voltará do mesmo modo que o viste subir para o céu. Voltaram eles então para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, distante uma jornada de sábado. Então nós vamos falar um pouquinho desse texto, da importância daquela geografia do Monte das Oliveiras, onde Jesus realizou praticamente a maior parte do seu ministério na Judéia, e de onde ele partiu, segundo Lucas, para a espiritualidade. E ele considera essa última, veja que coisa interessante, queria ressaltar o seguinte: todo mundo fala em ressurreição de Jesus, não é isso? Que ele morreu e ele ressuscitou. No entanto, os mesmos teólogos falam que ele apareceu por 40 dias. Ora, a primeira aparição foi ressurreição, e as outras foi o quê? Então, na verdade, o que foi visto de Jesus, como diz Kardec, foi visto em espírito, em perispírito. Foi o perispírito dele que foi visto. É tanto que esse perispírito reaparece várias vezes. Essa do Monte das Oliveiras é contada como já fosse a 11ª. E ele aparece a eles por 40 dias e ainda fala que ele estava lembrando a eles o que ia acontecer. Que eles se preparassem, fossem, porque dali a poucos dias iria acontecer aquilo que o Pai enviou para que acontecesse com eles. Que era o quê? A descida do Espírito, que a maioria chama Espírito Santo, mas é Ruach HaKodesh. Literalmente é isso, mas do ponto de vista do texto significa o Espírito, a centelha divina que desce sobre todos nós, de que inicia-se
no momento em que o Espírito se une ao corpo, na formação do homem, e perpetua-se por toda as suas existências, como está lá no Gênesis 2:7. Então Jesus preparou aqueles discípulos para esperar por ele no monte, agora não mais no Monte das Oliveiras, mas no Monte Sião, onde a gente esteve lá, no cenáculo. Então são dois montes, um de frente para o outro, separado pelo Vale do Cedron, um riacho que a gente não vê mais porque a tecnologia cobriu, mas ele continua lá por baixo, naquele vale chamado Vale do Cedron. E ali Jesus realizou, como eu já falei, todos o seu ministério. E ali, antes dele se despedir, ele deixou aquela famosa e conhecida frase de que antes do planeta Terra ser criado, o nosso mundo terrestre, e não o universo, antes do planeta Terra ser criado, ele já estava com Deus, recebendo a responsabilidade do nosso planeta. E ali ele ensinou a oração do Pai Nosso, ali ele chorou sobre Jerusalém, ali ele fez a sua última oração no Monte das Oliveiras, ali ele realizou inúmeras coisas, inclusive a sua última vista, vamos dizer assim, subindo ao mundo espiritual. No Monte Sião, quando ali eu considero aquele fenômeno, a primeira grande volta de Jesus, agora envolvendo a todos, e ali eles são realentados, eu diria, seus espíritos são ressuscitados, porque a partir dali eles perderam todo e qualquer receio, qualquer medo, qualquer vamos dizer assim, qualquer falta de confiança no futuro, porque os reaparecimentos de Jesus tinham como objetivo acabar com eles a ideia de que a morte o tinha destruído, e ao mesmo tempo que ele estava ali para dar a força de que eles necessitavam. Porque até o Pentecostes, esses 40 dias, foi um período de receio, de insegurança. Mas depois do Pentecostes, não. Tudo voltou agora ao seu lugar, e os discípulos com muito mais energia. E ali fundaram e começaram a primeira comunidade. Começaram a divulgar Jesus como Messias, começaram a fazer, não milagres, mas curas, como o aleijado que ficava na porta do templo, que Pedro vai orar, e ele pede uma ajuda, e Pedro disse: eu não tenho nem ouro nem prata, mas em nome de Jesus levanta-te. E o homem ficou imediatamente curado. E isso já começou a chamar a atenção, e começa a perseguição, porque naquele período era a maior e mais real e importante forma de que as pessoas prestassem atenção em quem realmente tinha sido e quem era Jesus. E os seus representantes começaram a fazer feitos miraculosos, vamos dizer assim. E o livro de Atos separa esses dois períodos distintos. O primeiro, Atos de Pedro, a primeira parte do livro de Atos, até o capítulo 13, em torno dos feitos ou dos atos de Pedro, que começa a divulgar, a pregar, a passar por dificuldades, por prisões. E naquele momento, segundo Lucas, eles reunidos chegaram à conclusão que precisavam escolher alguém para substituir Judas, porque quem vai a Israel e chega em Jerusalém, tem um local lá que eles chamam Aceldama, que em hebraico significa Alcé é campo e Dama é sangue, campo de sangue, que é um terreno que fica, que a gente avista da casa de Caifás, do outro lado, e
até hoje é deserto, não tem nada lá, só tem um mosteiro, coisa, mas o campo é todo livre. Porque ali dizem que aquela região foi acometida por uma desertificação pelo que Judas fez entregando Jesus. É o que se fala. E coincidentemente fica à frente do antigo Guerrinom, que é o Vale do Inom, onde se depositava todo o lixo de Jerusalém, e ali se queimava, e os pagãos queimavam seus filhos ao deus Moloque ali. E como aquele fogo, por causa do lixo da cidade, ardia eternamente, dia e noite, o Guerrinom, ou Geena, passou como ser um fogo eterno, de uma origem material, passou a um conceito espiritual, que todo mundo acha que é um local de sofrimento eterno, e etc, etc. Mas tudo originado ali. Escolheram o sucessor de Judas, que foi Matias. Só que, segundo Lucas nos narra no capítulo 2, depois do Pentecostes, eles começaram a sentir a necessidade, porque eles, estava Maria, os irmãos de Jesus, que começou a fazer parte da primeira comunidade em Jerusalém, que era uma comunidade, como é que eu poderia dizer a vocês, unidas no mesmo objetivo, nas mesmas necessidades. Então eles vendiam tudo que tinham, né, e traziam e doavam para todo o grupo. Entre eles estava Barnabé, que era da ilha de Chipre, um homem muito piedoso, que ao conhecer a história de Jesus aderiu imediatamente à primeira comunidade. E aí eles acharam que estava difícil de distribuir o pão, a comunhão do pão, de fazer trabalhos, vamos dizer assim, mais domésticos, e escolheram 7 pessoas para fazer parte dessa comunidade, daquelas pessoas que queriam servir, ajudar a repartir o pão, a dividir as coisas, dar apoio aos discípulos, e por isso eles passaram a se chamar de diácono. E entre esses dois, existiram dois diáconos que foram muito conhecidos e muito distinguidos, que foi Estevão e Filipe. Estevão, como diácono, ele superou as expectativas, porque ele era, na verdade, um grande médium. Porque diz Lucas que ninguém resistia à sabedoria do Espírito, essa é a expressão, que animava Estevão. Quer dizer, o Espírito que estava com Estevão vencia qualquer sabedoria, discutia com todos, estavam na alta cúpula, na aristocracia judaica em Jerusalém, e Estevão discutia com todos eles com conhecimento, com capacidade. Só que Estevão despertou repulsa entre os judeus, e o maior líder dessa questão se chamava Saulo. A gente sabe que Saulo foi especificamente um mentor do sacrifício, do apedrejamento de Estevão. Só que isso tudo a gente tem que ver com muita naturalidade, que era o projeto de Jesus. Porque se isso não acontecesse, o cristianismo nascente tinha acabado ali. Então estavam ali naquele grupo todos os discípulos, Matias, só não estava mais Judas, porque já havia perecido, mas os restantes estavam todos ali. Simão, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, cananita, e Judas, que já tinha ido embora, que agora estava sendo substituído por Matias. Então esse grupo formou aquela comunidade que no meio depois do martírio de Estevão, começou a perseguição, e eles começaram a fugir de Jerusalém. Mas a comunidade discipular de Jerusalém continuou trabalhando ali, agindo, curando
Emmanuel narra que as pessoas traziam os seus doentes em maca e colocavam na trajetória onde Pedro passasse, para que a sombra de Pedro o curasse. Paulo tinha essa mesma capacidade. Essa comunidade é a Casa do Caminho, que o senhor cita? Comunidade do Caminho, que se chamava, por que Comunidade do Caminho? Porque Jesus tinha declarado lá em João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, os primeiros seguidores passaram a se chamar seguidores do caminho, que outros chamam de era apostolar ou apostólica, que foi aquela era da divulgação, ou ainda, em outras palavras, o cristianismo primitivo. As bases e as raízes da mensagem de Jesus surgiram ali. Então, com essa perseguição, Filipe foi para Samaria, os discípulos ficaram ali. Os discípulos, eu falo assim, os mais Pedro, sobretudo Tiago, irmão de Jesus, que foi o sucessor de Jesus diretamente. Todo mundo na igreja considera Pedro, mas pela história, Tiago foi por 30 anos quem dirigiu a igreja em Jerusalém. Esse Tiago é irmão de carne? Irmão de Jesus, sim, irmão de carne. Tiago justo, que ele tinha, segundo Marcos, Jesus tinha 4 irmãos: Judas, José, Simão e Tiago, ou Jacó, né, que é o nome hebraico, e no mínimo 2 irmãs. Todos mais novos que ele? Sim, ele não era o primogênito de Maria, né? E Judas tinha assim, aliás, Tiago tinha vamos dizer assim, uma fidelidade muito grande a Jesus, porque parece que eles não se uniram muito durante a história, algumas narrativas, mas depois que Jesus é crucificado, você vê que em Atos ele fala que a família de Jesus se reuniu ao grupo Maria e seus irmãos. Só que quando começa a perseguição, João se lembra, segundo Eusébio, Cesareia, João se lembra da promessa que tinha feito a Jesus de cuidar de Maria, e foge com Maria para a cidade de Éfeso. Primeiro ele passa por a Síria, Antioquia, e vai até Éfeso. E aí você vê que o cristianismo começa a subir para o norte, fugindo das perseguições, mas com o objetivo de que seja... Jesus já tinha prometido, vocês viram aqui quando a gente leu, que a mensagem dele iria até os confins da terra. Mas quem perseguiu mais o cristianismo? Os romanos ou os judeus? Olha, os dois. Eu diria que a perseguição judaica do cristianismo foi mais teológica, porque o que Jesus fazia na época, enquanto ele estava encarnado, agradava muito aos judeus, desagradava aos romanos. Por quê? Porque para o judeu, que tinha uma verdadeira ojeriza aos romanos, que os oprimiam, que os escravizavam, matavam e lutavam, o judeu ansiava pela uma libertação, porque eles, independente disso, eles achavam uma grande injustiça. Se o profeta Isaías disse que para Deus não há acepção de pessoas, como é que o romano podia fazer o que estava fazendo com eles? Escravizar, oprimir eles na terra dele. Então eles não aceitavam aquilo. Eles ansiavam por uma libertação. E daí porque eles tinham em Jesus uma simpatia muito grande. Que Jesus parecia ser alguém que fosse um veículo de libertação do povo, que ele era judeu. O problema teológico dele seria, vamos dizer assim, algo que no judaísmo isso é muito comum. Discordar de uma opinião, discordar de um entendimento é uma coisa muito comum no judaísmo. Depois dos encontros deles nas sinagogas, tinham as discussões imensas. Até se diz que, tem um ditado que diz que onde tem 2 judeus,
tem três opiniões diferentes e 4 partidos políticos. Porque eles são realmente dissidentes, as opiniões deles são contundentes e são muito clássicas. Então Jesus chegar pregando o que ele pregou, não iria causar um motivo para que eles matassem Jesus. É tanto que quando eu era seminarista, comecei, eu não entendia porque é que o povo dizia que o judeu matou Jesus e eu vi o soldado romano carregando Jesus para a crucificação. No Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não estou enganada, aquele capítulo dos Trabalhadores da Última Hora, Kardec faz a referência com relação a isso que o senhor está falando. Então ele diz que o povo judeu não tem culpa de ter matado Jesus. Sim, simplesmente os fariseus e os saduceus e os romanos. Na verdade, se você ler João 11:47, você vai encontrar lá um comentário a respeito disso. Por quê? O que Jesus fazia, na verdade, Roma ficava sempre, quando ela colonizava um local, ela tem que ficar vigilante, para não aceitar revolta, não aceitar rebeliões, abafar. E o que Jesus fazia com as curas, com as multidões o seguindo, isso politicamente representava um perigo para Roma. E o grande, vamos dizer assim, a gota d'água, foi Jesus entrar montado no jumento, dentro de Jerusalém, ovacionado pela multidão. Politicamente aquilo teve uma força imensa para despertar. A ira, né? Não diria nem a ira, mas a preocupação romana. É tanto que você vê João dizer, aí que eu volto, em 11:47, quando todo mundo diz assim, os sumos sacerdotes, os sacerdotes reunidos, e Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano, diz assim, se Jesus continuar a fazer o que ele anda fazendo, vai ser, os sumos sacerdotes comentando, vai ser muito difícil para nós. Roma está de olho. Aí Caifás diz assim, vocês não sabem o que está acontecendo. É preciso que um morra para que muitos sejam poupados. Então Pilatos já tinha conversado com ele, tinha dito, eu quero esse homem. Se você não me entregar, vai morrer muita gente. E naquela época, na Gália antiga, tinha havido uma revolta dos invadidos por Roma, e essa rebelião foi contida. Roma levou todos os homens para a praça pública e cortou as mãos deles todas. Ficaram mutilados das mãos, para que quem visse aquele pessoal soubesse que aquele foi, porque tentaram se opor a Roma. Então, a morte de Jesus na cruz, hoje a gente pode entender que salvou os próprios judeus da morte, porque se ele não tivesse sido entregue, muitos iam morrer. Então, quando se diz que Jesus foi morto pelos judeus, não. Caifás o entregou, mandou prendê-lo. É tanto que quando ele é preso, ele vai para o palácio de Caifás, aonde tem a história do galo cante, etc. Quem foi lá em Israel sabe disso. Então a história está bem encaixadinha, bonitinha, quando você vê por um prisma, não do antissemitismo que muita gente colocou nessa história. Eu não estou aqui para defender judeu, o judeu não precisa da minha defesa, como o espiritismo não precisa da minha defesa. Mas a história mostra uma coisa completamente diferente. Que o julgamento e a morte de Jesus tem erros crassos. Mas e os judeus, o que falam? Os judeus, eles falam que por que eles queriam matar Jesus? Qual era o que eles ganhariam com a morte de Jesus? Ou em outras perguntas, quem ganharia com a morte de Jesus? Roma ou Israel? Tá certo? Não a culpa mesmo deles. Claro, eles não culpam, eles não se colocam, eles foram vítimas de um antissemitismo que foi criado por Roma. Tá certo? Então, o Supremo Tribunal nunca se reuniu à noite. O Sinédrio nunca se reuniu à noite. É o primeiro erro que existe aí. Roma, nunca, Pilatos, nunca permitia a entrada de judeu
no seu palácio? Como é que numa véspera de Páscoa, que eles iam se reunir dentro do palácio, Pilatos, que dizia que mais valia um asno do que um judeu, encheu o palácio dele de judeu e perguntar se ele deveria ou não matar Jesus. Não tem nem lógica. E porque Pilatos iria libertar Barrabás, um assassino frio que dizimava batalhões na Galileia com seu grupo, numa Páscoa judaica, para agradar a quem? Eu fiz uma pesquisa na história, Roma nunca libertou ninguém em época de Páscoa judaica. Por quê? Então tudo isso é falso. Jesus ou Barrabás? Por que ele lavar as mãos? Ele simplesmente... A gente começa a analisar e descobre muitas coisas. Por exemplo, Jesus, muita gente, muitos teólogos e muitos estudiosos dizem que Jesus nunca foi açoitado. Nunca foi açoitado. Aí você vê Mel Gibson fazer um filme daquele, que o filme é todo lotado em cima do flagelamento de Jesus. Por quê? Se flagelava quando era para soltar. Diz assim, ele não é culpado, então dá uma surra nele e manda ele embora. Mas açoitar para matar? Não tinha cabimento. Pilatos simplesmente disse, lave minhas mãos, vá lá e mata esse homem. O que eu quero é ele morto. Porque ele representa o perigo para Roma. E não perguntar ao povo se deveria ou não matar. Se alguém quiser aprofundar mais nesse curso, leia o julgamento de Jesus por um jurista judeu que foi do Supremo Tribunal de Israel, e conhece a história de Israel, conhece a história do judaísmo e conhece o julgamento de Jesus como juiz que ele era. Então ele mostra todos os erros. É Coim o nome dele. O nome é? Coim. Coim. É. Então, Raim, H-A-I-M. O julgamento de Jesus. Você vai encontrar nas principais livrarias do Brasil, aquela que comprou a Siciliano, como é o nome dela? FENAC. Não é. Saraiva. Saraiva. Tem encontro. Ok? Depois quem mas quiser. É um peso muito grande, né, para os judeus carregarem, né? Exatamente. Já é um povo tão perseguido. Imagina se a gente de repente pega um brasileiro e alguém vem e mata e diz que foram os brasileiros que mataram. Porque eles tinham interesse de matar Jesus. Eles tinham as diferenças dele de interpretação, de idealismo, mas nunca motivo para mandar. E outra coisa, se Jesus tivesse sido morto pelo judeu, ele tinha sido apedrejado e não crucificado. Porque a crucificação era E uma essa morte. perseguição, desde antes de Jesus acontecer tudo isso, os judeus, deles terem que deixar a terra deles e ir para outras terras. Isso aí já começa uma história e a gente viu o sofrimento do pai de Estevão. Não se esqueçam, A família tudo, de né? Estevão. Não se esqueçam que os evangelhos foram escritos durante o século I, onde Roma mandava naquela época. Então era preciso que a mensagem, sobretudo de Marcos, que foi o primeiro evangelista, que essa mensagem chegasse de uma forma que não desagradasse o poder da época. Por isso que Pilatos aparece assim tão bonzinho, mas Pilatos que ele era terrível. O que foi que Pilatos disse para Roma? Matei Jesus e soltei Barrabás? Isso não tem lógica. Mas aquele povo que seguia Jesus, que se converteu a ele, eram judeus? Todos judeus, galileus, Decápolis, Síria, daquela região do Além Jordão, da Judéia, da Galiléia. Agora era um povo, que aí é que vem a questão. O judeu acredita que o Messias viria libertar Israel e implantar o reino de Deus na terra. Essa era a visão sobre o Messias. É tanto que quando o povo grita, veja bem, com aqueles ramos, Oshianá, que em hebraico quer dizer salva-nos, por favor, não era salvação espiritual, não. Era salva-nos de Roma. Salva-nos da perseguição romana. Nós estamos precisando de alguém que nos liberte dessa injustiça. Nós estamos precisando de alguém